Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é sexta, 17 de maio e este é o seu Diário Econômico. As próximas 2 semanas tem tudo para não ter nada. Pelo menos da agenda econômica internacional não tem nada de relevante. São poucos dados de primeira linha para sair, principalmente ali nos Estados Unidos, até depois do feriado de Memorial Day, dia 27. O que poderia então deixar os mercados oscilando no intervalo mais estreito, menos volatilidade, etc. Na verdade, essas coisas a gente tem que falar em voz baixa para não zicar, como dizem. Mas enfim, é importante saber. Ontem, na parte da manhã, a gente tinha visto mais uma rodada de dados que ajudam os mercados a seguirem com esse viés positivo que eu tenho comentado, mas que no fim acabou não se sustentando na parte da tarde. Foi mais uma semana de aumento nos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que muita gente ainda vê como temporário, mas enfim, mais uma semana. Teve mais uma rodada de dados mais fracos do setor de habitação, também nos Estados Unidos, e a indústria por lá também ficou aquém do esperado. Lembrando que nesse momento do ciclo econômico americano, esses dados mais fracos são vistos com bons olhos, né? Essa perda de fôlego é vista com bons olhos, já que você está querendo cortar juros em algum momento e tranquilizar a inflação. Já na virada de ontem, na madrugada, saíram os principais dados de atividade chineses referentes a abril. A indústria confirmou aquela expectativa de números mais fortes, mas o varejo e os investimentos em ativos fixos vieram piores. Além da fraqueza, então, do setor imobiliário, as pessoas ainda não parecem preparadas para gastar por lá. Esse avanço da indústria, de qualquer forma, talvez seja suficiente para a China atingir aquela meta de crescimento anual de 5%, só que vale então perceber que o consumo continua fraco e essa parte habitacional também vai seguir como uma âncora. Sobre o mercado imobiliário então chinês, dizem fontes da Bloomberg que o governo vai fazer uma reunião hoje para discutir a crise do setor. E a ideia é procurar justamente uma proposta para acabar com esse excesso de estoques de casas. Alguns dias atrás, inclusive, saiu uma notícia dizendo que uma das possibilidades seria os governos locais saírem comprando as milhões de casas que não foram vendidas. O que me faz lembrar, na verdade, aquele meme do poder infinito que mostra uma régua de tomadas conectada nela mesma. Porque foi o próprio governo que incentivou lá atrás esse excesso de construção para agora comprar esse excesso. É usar então o balanço público para tentar resgatar os balanços privados, aliás, como sempre se faz em tantas crises. O limite disso é a confiança do investidor na dinâmica do endividamento público que vai subir se isso for feito. Confiança é exatamente a palavra certa aqui para falar desses tipos de soluções fiscais. Porque vejam, vira e mexe, alguém cita o fato do país X ou país Y ter uma dívida pública alta, compara esse país com o Brasil, por exemplo. Tudo isso para dizer que a gente não deveria aqui no Brasil também dar tanto preso para o fiscal assim. Mas muitas vezes a diferença do país X ou Y é justamente a credibilidade perante o credor. Se a dívida é alta, mas quem te empresta acredita que você consegue pagar lá na frente, então dá para aceitar desaforos de curto prazo. O problema vem quando a desconfiança passa a prevalecer e não dá mais para saber quando isso pode acontecer. Vai acontecer na China? Vejam, por exemplo, o fiscal vai ser um grande tema nos próximos anos com tantos governos super endividados e sem ajustar as contas. Olha os Estados Unidos, o escritório de orçamento do Congresso americano prevê que a relação dívida-PIB lá vai superar o pico lá da Segunda Guerra Mundial até o final dessa década. Enfim, vários países dando aí pirueta no gelo fino do fiscal. Para terminar, uma consideração de curto prazo sobre inflação aqui no Brasil. Já me perguntaram algumas vezes nos últimos dias se já dá para perceber os efeitos da situação do Rio Grande do Sul nos preços. Olhando para as coletas de alta frequência, de curtíssimo prazo, elas mostram uma pressão em alguns itens específicos, como tubérculos e leite, mas nem tanto em arroz, cuja produção é concentrada no estado, mas muito já tinha sido colhido. Mas, de modo geral, tirando esses pontos que eu citei, a visão do consenso ainda é positiva para alimentos no Brasil no curto prazo, positiva em termos de menos inflação. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.